Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Dia do Desafio. Desafio de 30 dias, da dor à leveza que Jesus nos prometeu. Olá, Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Prazer, gente. Para quem não me conhece ainda, me chamo Emanuele Caetano. Eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro. Sou carioca da Gema. Olá, Josineida, bom dia. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso desafio da dor à leveza para revolução da mente e cura da alma. Encontrando a paz e a leveza que Jesus nos prometeu. E que por vezes a gente perde, né? A gente perde essa paz, essa leveza que Jesus prometeu, né? Por tantos motivos. Então, eu tô aqui para desafiar você, todos vocês, Tiago, Josineida, Francisca, que já entraram, desafiar vocês a em 30 dias nós pensarmos juntos, de forma objetiva. O objetivo dessa live não é que ela se estenda muito, que ela seja muito comprida, é que a gente possa ter um papo franco, direto, objetivo sobre motivos que fazem com que a gente perca a vida leve e suave que Jesus nos prometeu. Ele nos fez essa promessa, ele nos deu esse direito de vivermos nessa terra uma vida leve e suave, com um fardo leve, onde o jugo dele é suave, onde o jugo dele é leve. Mas ali por trás dessa palavra existe um princípio. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então darei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a palavra ela é clara, ela é objetiva, ela diz: aprendei de mim. Então o processo de alcançar a vida leve e suave que Jesus nos prometeu passa por aprender sobre ele, mas não é só aprender sobre ele. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nesses 30 dias de desafio, da dor à leveza. Nós vamos estar aqui todos os dias, de 12 horas a no máximo 12h45, mas eu espero que possivelmente nos dias que for possível a gente possa encerrar inclusive antes, porque eu sei que é horário de almoço, eu sei que você está fazendo outras coisas, e eu quero que você tire esse tempinho junto comigo para pensar sobre a sua vida, mas eu não quero que isso se torne um fardo, eu não quero que isso se torne pesado, eu quero que você faça isso de forma leve e suave, e que isso faça parte do seu dia a dia nesses próximos 30 dias de uma maneira gostosa, de uma maneira suave, que te dê prazer de estar aqui comigo todos os dias, conversando, ouvindo, compartilhando histórias, deixando seu comentário, deixando sua pergunta na caixinha de perguntas que eu vou deixar nos nossos stories, para que você possa pensar sobre o assunto, para que você possa trazer à sua mente: por que eu não tenho a vida leve e suave que Jesus me prometeu? Por que eu sinto tantas dores? Da onde vem a minha dor? Por que essa dor roubou a vida leve e suave que eu deveria ter e não tenho? Todos esses pensamentos nós vamos trabalhar aqui juntos ao longo desses 30 dias. Então eu te agradeço imensamente a todos vocês que já chegaram, a vocês que estão chegando, a vocês que vão assistir essa live depois gravada, mas que verdadeiramente nós possamos construir juntos um caminho da dor à leveza que Jesus nos prometeu. Amém? Bom, eu quero começar dizendo o seguinte: muito obrigada a todos vocês que já estão aqui. Obrigada a todos vocês que estão chegando. Eu quero começar esse encontro dizendo o seguinte: Sócrates tem uma frase, Sócrates, filósofo, ele tem uma frase muito conhecida, inclusive as pessoas até associam por vezes, né, essa frase à Bíblia, mas essa frase escrita desta maneira, ela não está na Bíblia. Não significa dizer que a Bíblia não fale sobre isso, que a Bíblia não tenha outras frases, outros textos que fale a mesma coisa, mas esta frase, da forma como eu vou dizer agora, da forma como ela está escrita, ela não está escrita na Bíblia. Ela é uma frase do filósofo Sócrates, que diz: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Ah, Emanuele, eu jurava que isso estava na Bíblia. Todo mundo pensa que tá, né?
A verdade é que a Bíblia está repleta de mensagens, de textos, de cartas e de histórias onde o escritor, né, dá o entendimento desta frase. O contexto da palavra dá o contexto desta frase. Conheça-te o homem a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós o tempo todo estamos olhando para fora. Nós estamos olhando para o outro, né? Os olhos, já dizia também outro filósofo, é a janela da alma. Nós estamos com os olhos, as nossas janelas voltadas para fora. Então nós estamos o tempo todo. Olá, pastor Francisco. Boa tarde, meu pastor. Meu pai, pastor. É uma mistura de pai com pastor. Nós estamos com essas janelas que está o tempo todo olhando para fora, olhando para o outro. E nós inadvertidamente acabamos olhando mais para fora, mais para o outro do que para nós mesmos. E aí está o grande erro. É aí que está boa parte dos motivos de nós estarmos vivendo uma vida pesada, uma vida dura, uma vida por vezes onde a leveza já foi embora, onde a alegria já partiu, porque nós esquecemos que precisamos conhecer a nós mesmos, a ter um olhar para dentro, um olhar para nosso próprio interior. Olá, Márcia, boa tarde, querida, seja muito bem-vinda, viu? Olhar para dentro, para que nós possamos encontrar em nós o que está roubando, o que está arrancando de nós a vida leve e suave que Jesus nos prometeu. Foi o momento da vida que nós aceitamos a estar com um jugo pesado, com fardos pesados nas nossas costas, mesmo tendo a palavra daquele que nós dizemos que cremos, de Cristo, dizendo para nós: tá cansado? Tá sobrecarregado? Então venham a mim. Aprendam de mim. E então eu vos aliviarei. Quer dizer, a palavra, ela já nos deixa claro a promessa de Cristo para aqueles que estão nele, de ter essa vida leve e suave. Então, se nós não temos, certamente há alguma coisa de errado nisso. Então, ainda falando sobre a frase, né, de Sócrates, conhece-te o homem a ti mesmo, eu dizia que a palavra de Deus, a Bíblia, ela está cheia de textos e versículos que nos impulsionam, que nos chamam a nós nos conhecermos a nós mesmos. E dos vários textos, das possibilidades de textos que eu poderia usar aqui hoje para termos esse bate-papo, eu escolhi o versículo 16 da carta do apóstolo Paulo a seu discípulo Timóteo. Então, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, onde Paulo está ensinando, ele está instruindo o seu discípulo Timóteo, e ele diz assim no versículo 16: cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Por que eu escolhi esse versículo? Porque Paulo, ele está alertando o discípulo Timóteo a fazer o quê? A cuidar dos outros. Mas antes de cuidar dos outros, cuide de você mesmo. Salve-se a você mesmo. E então salvará os que o escutam. Olhe para você mesmo. E então você terá o olhar para o próximo, um olhar saudável, um olhar curado. Quando nós não estamos curados, quando nós não estamos bem e tentamos ainda assim ajudar o outro, por vezes, sem perceber, parte das nossas dores vão ser passadas também para o outro. Parte das nossas frustrações, parte das nossas reclamações. Por quê? Porque é o nosso olhar sobre a vida. O nosso olhar sobre o que nós estamos vivendo, por vezes, está o quê? Contaminado. Ele não está puro, ele não está limpo, ele não está perfeito, pleno, para que possamos passar para o outro um ensinamento, uma palavra que seja totalmente o quê? Imparcial. Por quê? Porque às vezes aquela palavra, ela está passando por um filtro, que sou eu, mas um filtro o quê? Um filtro da minha própria dor.
um filtro da minha própria frustração. Então, é necessário nós compreendermos, por fim, que Deus, quando diz amar ao próximo como a ti mesmo, existe um caminho, eu amo o outro, mas antes de amar ao outro, antes de cuidar do outro, tem que ser como eu amo a mim mesmo, como eu cuido de mim mesmo. Então eu preciso ter um balizador, eu preciso ter um termômetro, uma régua que determine qual será a medida deste amor que eu darei para o outro, qual a medida do cuidado, qual é a medida do ensino que eu vou passar, passando primeiramente por mim. E infelizmente, esse assunto que nós estamos tratando, da dor, a leveza, de alcançar a vida leve e suave que Jesus nos prometeu, de olharmos para nós, de termos esse olhar, né, que é a janela da alma, voltado para dentro, onde a gente possa se enxergar em primeiro lugar, para depois enxergar o outro, de cuidarmos de nós para depois cuidar do outro, não é deixar de cuidar do outro, mas eu não tenho como entregar para o outro mais do que eu entrego para mim, porque senão eu transformo esse cuidado com o outro também numa dor para mim. Também se torna um fardo a partir do momento que eu cuido mais do outro do que de mim mesmo. Então, tudo isso, a frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, tudo isso, eu quero que você compreenda, que a gente faça hoje aqui, hoje é o primeiro dia do nosso desafio, e eu digo que esse desafio de 30 dias, ele tem por objetivo expandir a sua consciência, ele tem por objetivo abrir a sua mente, ele tem por objetivo fazer você que está aí do outro lado, junto comigo, refletir sobre esse assunto, sobre esses temas, que são temas que por vezes nós não refletimos. Por que nós não refletimos sobre esses temas? Por que para o ser humano é tão difícil conhecer a si mesmo? Por que quando a gente está numa entrevista de emprego, o entrevistador diz, me fale três qualidades suas. E é tão fácil, né, entre aspas, a gente dizer 3 qualidades nossas, e eu digo fácil, entre aspas, por quê? Porque até isso é difícil, você ser plenamente sincero em dizer 3 qualidades verdadeiras suas quando você não se conhece. Então a gente vai para aquelas 3 qualidades meio que todo mundo fala, né? Ah, eu sou comprometido, eu visto a camisa, eu sou verdadeiro, eu faço tudo o que me pedem. A gente acaba repetindo qualidades que por vezes nem são nossas, mas são qualidades que todo mundo diz que tem, ou que todo mundo, ou que a gente acha que o entrevistador gostaria de ouvir da nossa parte, né? Olá, Samanta, seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe sua vida, querida. Então acabamos repetindo, porque nós não conhecemos o quê? A nossa própria realidade, das nossas próprias qualidades. Olá, marido, tudo bom, meu amor? Conseguiu entrar? Tá sua hora de trabalho, hein? Não vai atrapalhar seu trabalho aí não, meu lindo. Mas obrigado por ter entrado. Um beijo pra você. Então acabamos repetindo palavras. Obrigada, Samanta. Acabamos repetindo, numa escala de repetição, coisas que nós queríamos que o outro ouvisse. Mas aí, o entrevistador depois pergunta assim, tá, agora me fala 3 defeitos seus. Aí piorou mais ainda. Se você não conhece... Cagueta, não? Cagueta sim, marido. Se a gente não consegue falar nem 3 qualidades sinceras sobre nós mesmos, porque não conseguimos nos enxergar a ponto de dizer, eu sou bom nisso, nisso, nisso. Cara, são só 3 coisas. No que você é bom? Qual é a sua qualidade? Qual é a sua habilidade? Qual é o seu diferencial em relação às outras pessoas que vão passar por aqui e vão fazer essa entrevista? Se eu não consigo, como é que eu vou dizer 3 defeitos meus?
Se eu não consigo reconhecer as minhas qualidades, que são os atributos que eu sou bom, como é que eu vou reconhecer 3 dificuldades, 3 inabilidades minhas? É muito difícil. E aí a gente acaba indo para o quê? Perfeccionismo, porque eu gosto de tudo muito correto. Sinceridade, porque eu sou muito sincera e às vezes acabo machucando as pessoas. Mentira, balela. E você sabe que é mentira, o entrevistador sabe que é mentira, todo mundo sabe que é mentira. Mas a gente continua vivendo nesse ciclo, onde temos a janela da alma olhando sempre para fora, sempre olhando para o outro. E aí, a própria palavra também nos diz, né? Antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, primeiro tire o que é a trave que está no seu olho. Como é que você pode enxergar o cisco que é tão pequeno no olho do outro, mas não é capaz de olhar a trave? Trave é um pedaço de madeira dentro dos seus próprios olhos. Por que você não consegue enxergar? Por isso, porque o olhar está sempre para fora. O olhar não está para dentro. Então, nesses 30 dias que nós vamos estar aqui nesse desafio da dor à leveza, revolucionando a mente para curar a alma e alcançar a leveza que Jesus nos prometeu nesses 30 dias de desafios, nós vamos falar sobre temas que venham expandir a sua consciência sobre quem? Sobre o outro? Não. Sobre você mesmo. Esse é o nosso objetivo nesses 30 dias. Porque, meus queridos e queridas revolucionários, meus queridos amigos que estão aí comigo, e aqueles que irão ouvir depois, o que acontece é que existem matérias que nós não somos ensinados, nunca fomos ensinados. E chegamos à idade da juventude, depois na fase adulta e depois, quem sabe, até mesmo na velhice, sem nunca termos aprendido essas matérias. Por quê? Porque não são matérias curriculares, não são matérias que estão na grade das escolas, não são matérias que estão nas grades da escola bíblica dominical, não são matérias que estão na grade da criação de filhos da maioria dos pais, não está na grade. Que matérias são essas? Ninguém fala sobre inteligência emocional, ninguém fala da importância da maturidade emocional, de nós dominarmos as nossas próprias emoções, de dominarmos os nossos pensamentos, de que nós somos os pilotos da nossa mente. Ninguém nos ensina sobre isso. Não ensinam para nós sobre maturidade financeira. E é por isso que crescemos adultos que não sabem lidar com as próprias finanças, desregulados. Pessoas que não conseguem viver com o que ganham. Por quê? Porque ninguém nunca nos ensinou. Nós, por vezes, mesmo sendo cristãos, e aí não estou fazendo diferenciação entre cristão católico ou cristão evangélico, cristão aquele que acredita em Cristo como seu Senhor e Salvador, nós como cristãos, por vezes não aprendemos a ter a maturidade o quê? Espiritual. Onde fortalecermos o nosso espírito, termos um espírito forte para podermos lidar com os desafios da vida. Porque Cristo não nos prometeu uma vida. Veja, ele não disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou tirar de vocês todas as dores, todas as aflições. Venham a mim e vocês nunca mais terão problemas. Não, a promessa não é essa. A promessa é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem com alegria, porque eu venci o mundo. Tende por alegria, tá lascado? Se conserta, irmão, se conserta. Tende com alegria, porque eu venci o mundo. Venham que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, existe um jugo, existe um fardo, mas é leve. Eu sou capaz de carregar. Então Jesus em nenhum momento prometeu uma vida de Alice no País das Maravilhas. Eu nem sei por que as pessoas usam isso como exemplo, sabe? Tô pensando aqui. O filme da coitada da Alice, tadinha da bichinha. A bichinha sofre, né? Acho que eu não vou usar esse exemplo mais, não. Eu acho que é por causa do nome, né? Alice no País das Maravilhas. Como se, né?
Como se tivesse sido muito fácil para ela estar lá no tal do País das Maravilhas, mas não foi, não. Então, como, sei lá, como se a vida fosse um morango. Vamos usar o morango aí que tá no... é a vibe do momento, é o morango, o doce do morango. Então, assim, como se a vida fosse um morango, problema, não existe isso. Isso não é uma realidade. Sim, nós passaremos por dor aqui comigo ao longo desses 30 dias. Agora parece que voltou. Parece que voltou, mas eu não sei... parece que voltou. Bom, parece que voltou, eu não sei se tudo que eu falei antes foi gravado ou não, então eu vou só recapitular para já podermos, né, ir encaminhando para o fim. Então estaremos aqui ao longo desses 30 dias, trazendo assuntos que venham a expandir a nossa consciência, a nos trazer maturidade emocional, onde nós consigamos entender à luz da Bíblia e à luz da ciência o que nós precisamos fazer para nos livrarmos das dores que carregamos e blindar a nossa mente para não permitir que novas dores tomem conta, tomem este lugar da nossa mente e roubem a vida leve e suave que Cristo nos prometeu. Esse é o nosso objetivo. E ao longo dos próximos 30 dias, todo dia, às 12 horas, nós estaremos aqui ao vivo, se Deus e a internet permitir. Deus, porque eu preciso estar viva. E o dono da vida é Ele. Então, né, hoje eu estou aqui. Daqui a pouco, a 5 minutos, eu não sei se estarei, mas Ele sabe. Então, se Ele me permitir estar aqui na Terra pelos próximos 30 dias, e se a internet me ajudar, nos próximos 30 dias, nós estaremos aqui juntos, todos os dias, às 12 horas. Então, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter entrado nessa live. Obrigado por ter comentado. Quem vai assistir gravado, é um prazer. Te convido para estar aqui comigo amanhã. Nós vamos orar e encerrar a live de hoje. Amém? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, eu te agradeço nesta hora, por estarmos aqui, Senhor, juntos. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor ali estará. E nós estamos, Senhor, aqui reunidos e unidos sim, através da tela, do telefone, através da internet, dos recursos que a tecnologia nos deu, Senhor, para hoje estarmos unidos mesmo à distância. E eu creio, Pai, que onde cada uma dessas pessoas estiverem, independente de onde eu estiver, nós estaremos juntos, Senhor, conectados pelo mesmo Espírito, pela mesma vontade, pelo mesmo desejo, que é o desejo, Senhor Deus, de voltarmos essas janelas para dentro, olharmos para nós mesmos, pensarmos e avaliarmos, ó Deus, sobre o que nós temos pensado, para onde a nossa mente tem nos levado, Senhor. E então, juntos, alcançarmos a tua promessa, Senhor, de uma vida leve e de uma vida suave. Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, que convence da justiça, do pecado e do juízo, transforme, Senhor, as minhas palavras, ó Deus, em mensagem de cura, mensagem de transformação, mensagem de revolução, a mente e a alma de cada uma das pessoas que estará aqui conosco, que estará nos ouvindo ao longo desses 30 dias, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus traga o entendimento, traga a memória, aquilo que precisa ser lembrado, aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser transformado, para fazer com que esta pessoa que me ouve, Senhor, possa alcançar a vida leve e suave que o Senhor nos prometeu. E assim, ó Deus, eu oro, agradecendo a Ti pelo fôlego da vida e pela oportunidade, Senhor, de estar aqui compartilhando um pouco de tudo que eu aprendi na minha vida, de tudo que eu passei, de tudo que eu superei com outras pessoas, para que elas também possam superar e vencer. Assim eu te agradeço, no nome daquele que é santo e poderoso, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus amores, até amanhã, meio-dia. Hoje tivemos essa intercorrência, eu vou assistir para ver se gravou, se não gravou, porque aí eu já vou ficar sabendo se acontecer na próxima vez, se eu continuo falando ou se eu paro. E a gente se vê aqui amanhã às 12 horas. Seja muito bem-vindo. Beijo. Tchau, tchau.